Certa vez me perguntaram sobre o que é um dogma. Para compreender o que é o dogma, primeiramente, para compreender o dogma, a pessoa tem que perceber que o dogma ele é indiscutível. Esse é o primeiro ponto. Não se discute, é algo que já foi elaborado, já foi concretizado. Então não tem nenhum tipo de, vamos dizer, de espaço para uma discussão. O dogma é algo que é permanente, é algo que é para sempre. Então veja bem, o dogma ele é indiscutível. Isso significa que quando você se liga a algum dogma, então você não pode discutir esse dogma. Essa é a realidade. Na verdade, é como se você não tivesse nenhum tipo de opinião. Você não pode dar nenhum tipo de opinião. Não é uma suposição, é uma realidade. Você não pode dar nenhuma opinião. Você não pode sequer ter nenhum tipo de opinião. E não pode expressar sua opinião de forma teológica. Porque o dogma é algo já concluído, é algo que já foi discutido e foi colocado como verdade. Veja só, da verdade para a realidade é um espaço imenso. Agora vejamos, no dogma, qual é a diferença do dogma e você realmente conhecer a realidade? Vejamos, o dogma. Na relação ao dogma, então, entra-se para um hall de membro. Essa é a realidade. Entra-se para um hall de membro, para uma lista de membros, e ali a pessoa começa a fazer parte de um grupo. Porém, esse grupo já tem suas regras estabelecidas. Por exemplo, o dogma. O dogma, ele é indiscutível. Você não tem como chegar dentro desse local onde congrega esse hall de membros e discutir o dogma. O dogma é algo que foi discutido pelos antepassados, lá atrás na história. E eles chegaram à conclusão, e essa conclusão não pode ser mudada. Pronto. A realidade é um pouco diferente, porque a realidade é que cada um de nós é um templo vivo. Essa é a realidade. Se o Eterno, e Ele é onisciente, onipresente, onipotente, então cada um de nós realiza-se no Eterno. Por quê? Porque o Eterno é infinito. E o Eterno encontra-se em cada um de nós. E nós nos realizamos no Eterno. Então, na verdade, o Eterno, ele encontra-se em nós. O infinito, por ser infinito, ele não encontra-se. Porém, ele encontra-se em cada filho, cada partícula dele. Porque cada filho é uma partícula do Eterno, uma partícula pronta, perfeita, do Eterno, porque o Eterno é perfeito. Então, uma partícula do Eterno, ela só tem uma característica, ela é perfeita. Então vejamos, então se nós somos o templo vivo, se cada um de nós é o templo vivo do Eterno, então entrar para um hall de membros já é uma outra situação. Já é você querer formar uma facção, formar um grupamento, formar um time, formar ali um grupo que vai congregar. É diferente. É claro que nós temos que ter o relacionamento. É claro que nós temos, porque quando junta as pessoas que estão adorando o Eterno,
Então, esse comportamento faz com que o desejo, a vontade, o amor ao eterno, porque, na verdade, o espírito não deseja, mas faz com que o amor ao eterno seja intenso. Isso é uma realidade, porque o espírito ele não deseja. Por que o espírito não deseja? Porque o espírito ele não tem sentimentos. Por exemplo, o espírito ele não sente amor. O espírito é amor. Então, quando a pessoa diz assim, o espírito sente amor, a pessoa está pronunciando algo errado. O espírito não sente. Quem sente é a mente. A mente humana sente. O espírito não. O espírito ele não sente amor. O espírito é amor. Então vejamos, o espírito ele não muda, ele não se converte. O espírito não torna-se santo. O espírito é santo. Por que o espírito é santo? Porque o espírito ele é uma partícula do próprio eterno. Cada um de nós é uma partícula do próprio eterno. Então vejamos, é claro que quando essas partículas elas estão juntas, essas partículas do eterno, então você tem uma concentração de luz, você tem uma concentração de amor intensa. Isso é verdade. Agora, entrar para um rol de membros, na forma atual que nós podemos observar, então é entrar para um dogma. E os dogmas, como eu já disse, eles são de forma a não se discutir. O dogma é aquilo e se você quiser você tem que acatar. Então vejamos, nós somos, cada um de nós é templo vivo do próprio eterno. Agora, no dogma, você escuta, na verdade, quando você vai escutar uma palestra, ou uma pregação, ou uma exposição, ou um debate, você escuta interpretação. É isso que você escuta, as interpretações. A pessoa lê um texto e interpreta aquele texto. Esta é a forma educacional teológica. Porém, veja bem, na realidade, nós, todos nós, partículas do eterno, ouvimos a voz do eterno através da nossa consciência. Veja bem, ouvimos a própria voz do eterno. Todos aqueles que buscam o eterno com sinceridade, com temor, ouve a voz do eterno. Quando você está irado, quando você está pronto para discutir, quando você está pronto para agredir, e de repente uma voz mansa, tranquila, dentro de você diz assim, olha, ele é teu irmão. Isso aí é o eterno usando a nossa consciência e nos ensinando. Pelo contrário, de outra forma, a mente também tenta imitar isso, porque a mente, ela começa a dizer, não, vai lá, ele te desacatou, vai lá e dá um murro nele, vai lá e dá uma pedrada nele, vai lá e desconta, se vinga. Então o inimigo, ele usa a mente humana para influenciar o homem a fazer o mal. Mas a consciência é diferente. Então, a mente e a consciência são coisas diferentes. A consciência é um veículo da voz do próprio eterno. Por outro lado, a mente é um veículo da voz do inimigo. Então é isso, a mente humana é o grande obstáculo
é esse limo, é essa crosta, é esse escudo. É como se você tivesse no banheiro e o chuveiro e a água seja a bênção do Eterno, e você está de capa, guarda-chuva, debaixo do chuveiro. Mas se você se libertar do guarda-chuva, se libertar da capa, então você recebe a água. E a água simboliza, nesse caso que eu estou contando, que eu estou narrando, toda a bênção do Eterno. Então vejamos, na verdade, ninguém se afasta do Eterno. A pessoa fica ali na vida, porém não consegue viver, porque só consegue existir. Por quê? Porque está com esta nuvem negra em volta de si. A verdade é que o espírito ele precisa acordar. O espírito ele precisa viver, porque só vivendo herdaremos a vida eterna. Só dessa forma. Então vejamos, escutar interpretações é uma coisa, interpretações da palavra do Eterno, interpretações de alguns sábios. Muitos livros são baseados em interpretações, livros teológicos. Muitas vezes os livros são baseados em traduções de algumas bíblias que na verdade têm uma tradução completamente diferente da realidade do hebraico. A maioria, porque muito pastor diz assim, não, vamos lá, muito padre diz, vamos lá, muito outros líderes. Quando eu falo de um líder, eu estou falando de todos, não estou falando só do pastor ou só do padre, não estou falando só de um líder de uma denominação ou de uma religião, mas todos eles, todos os líderes, eles dizem, não, vamos lá, porque aqui está escrito. Aí bota na cara da pessoa, no rosto da pessoa, entendeu aquela escritura. Porém, ele tem que observar se aquela tradução realmente reza a verdade, se realmente tem fé. A fé que eu digo é aquela fé de cartório, aquela fé que é a verdade confirmada. Agora vejamos, porque a fé na realidade não é se você se jogar, entendeu, para tentar a sorte, se jogar num buraco para tentar a sorte se alguém te segura ou não. A fé é viver. É como você ir no cartório e apresentar o documento e o responsável da fé. A fé é viver. Agora vejamos, muito bem, a pessoa apresenta ali aquela Bíblia e diz, ó, está escrito aqui, e vem com autoridade, porque a pessoa estuda muito e fica capacitada mentalmente através da cultura, através da forma acadêmica, através do estudo acadêmico, às vezes usa a teologia e às vezes também usa aquilo que aprende em sala de aula, em psicologia e muitas outras coisas, e vem cheio de arrogância e mostrando aquela tradução. Agora, aquela tradução está dizendo a verdade? Aí é que vem a dúvida, porque a maioria das traduções tem erros, mas erros, uma montoeira, um número incontável de erros de gramática da língua hebraica. Essa é a verdade. Aí a pessoa simplesmente usa aquela escritura como se fosse a escritura original. E aí comete outro erro, comete um grande erro. O que eu quero dizer é o seguinte, interpretar é diferente de ouvir a voz do próprio Eterno. É muito diferente.
Se você é um filho dedicado, você não precisa que ninguém interprete as coisas para você. Você está pronto a viver o eterno Shabat. Você está pronto a ouvir, não é escutar, é ouvir a voz do Eterno através da sua própria consciência. Então vejamos, quando você entra para o dogma, então você repete aquilo que você estudou, ou aquilo que você escutou de outro líder, aquilo que outro líder te ensinou, e aquilo que você leu, aquilo que você estudou, aquilo que você foi capacitado mentalmente. Porque a mente é uma capacidade. A capacidade mental, ela surgiu, porque ela não foi criada pelo Eterno. A mente, ela surge de uma capacidade do homem. Isso é bíblico, está lá, ó. Você abre o Gênesis, o Bereshit, você abre o Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, ali começa a capacidade mental. E aí aquela pessoa que estudou e é bem capacitada mentalmente, ela fala de uma maneira, ela tem uma homilética, ela tem uma oratória, ela tem um preparo e ela vem com uma ferocidade, ela vem com uma arrogância e vem dizendo que ali é a verdade. Mas na verdade, ela está interpretando e muitas vezes está repetindo o que estudou ou o que escutou de outro líder. Esta é a verdade. Agora, na realidade, nós não escutamos, nós ouvimos o juízo. Nós ouvimos o juízo do próprio Eterno. Por quê? Porque somos partículas, todos nós somos partículas do próprio Eterno. Cada um de nós é uma partícula. Nós não somos o Eterno, porém cada um de nós é uma partícula do próprio Eterno. Essa é a verdade. E o Eterno tem um juízo. O Eterno, ele é o verdadeiro juiz. E se você ouve, porque não é escutar, é ouvir a voz do Eterno, então você tem um juízo. Você não precisa escutar interpretações ou coisas que são repetidas por alguém que estudou, foi capacitado teologicamente, mentalmente, para conduzir, escravizar, tirar tudo que é financeiro das pessoas, toda a parte financeira, todo o sangue da pessoa. Então, vejamos de maneira clara, cada um de nós é partícula do próprio Eterno. Agora, o dogma é uma forma de congregação. Às vezes, a pessoa vai congregar sozinha, isolada da família. Muita gente deixa o marido em casa, deixa a esposa em casa. E se o marido ou a esposa não aceita a interpretação, então aquela pessoa, ela é chamada de endemoniado, é chamado de veículo do mal. Agora veja bem, olha só, você vai, congrega, e aí você ali fica congregando com amor, com carinho, com todo mundo, chega em casa, aí você começa uma batalha. Você começa uma batalha fervorosa, um xingando o outro, um interpretando mal ao outro, um falando mal do outro, um dizendo que o outro é veículo do inimigo, outro dizendo coisas absurdas um para o outro, e daqui a pouco o casamento se desmancha, a família se separa, os filhos se separam dos pais, e aí a história é o seguinte:
a história é que essas interpretações, elas trazem o dogma e também as interpretações, elas trazem muitas das vezes a destruição da própria família. Essa é a verdade. Agora, a família, ela pode muito bem, entendeu? Você com carinho, você com amor, em vez de chegar em casa após sair do dogma e se encaminhar para casa, você pode muito bem começar a dizer o amor dentro da sua casa. E com o tempo, porque a pedra é dura, a água é mole. A pedra tanto bate na água que a pedra, olha só, perdão, a pedra é dura, a água é mole. A água tanto bate na pedra até que fura a pedra. A verdade é essa. A pedra, ela é dura. Toda pedra é dura. Você pega uma pedra, ela é dura. A água, ela é mole. Mas se a água ficar pingando na pedra, ela vai furando a pedra. A água tem a capacidade de furar a pedra. Assim também, você chega em casa, ninguém quer saber da palavra do Eterno, mas se você for como a água, se você trouxer sempre um pingo sobre a pedra vai acabar cedendo. E aí você pode fazer o Shabat em família. Toda sexta-feira, quando chega mais ou menos 5:30 da tarde, quando sai a primeira estrela, então você pode fazer o Shabat com a família, porque sempre foi assim. Há séculos é assim. Você faz o Shabat, você começa o sábado ali louvando o Eterno até que esse sábado se torne eterno, sem intervalos de dias de semana, Então, vejamos, congregar, você está junto e você está obedecendo ao dogma, e ao dogma indiscutível. Mas também você pode chegar e reunir a sua família. Não adianta nada você estar com seus amigos e perder a sua família. Então, a verdade é essa. Você tem que tomar cuidado com o dogma e com as interpretações, porque essas interpretações podem destruir o teu lar. Tá? Você tem que buscar a voz do Eterno, que ele vai te dizer tudo que você precisa fazer para a sua família através da sua própria consciência. Tá? Veja bem, no dogma você se torna um membro provedor. Veja bem o que eu quero dizer. Um membro, você estará no rol de membros, provedor. Veja bem, você vai ter que prover tudo. Veja bem, financiar todas essas coisas que estão aí, eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto delicado. Não precisa eu dizer nada, a imprensa está dizendo o tempo todo, a internet está mostrando o tempo todo a realidade, e a pessoa, muitas das vezes, as pessoas não têm o que comer dentro de casa, não tem uma passagem, tem que ir a pé, mas tem que começar, aliás, tem a obrigação de prover ali o dogma, levar tudo que tem para o dogma. Estou dizendo não só de forma espiritual, mas de forma financeira também. Mas a realidade, cada filho do Eterno recebe do Eterno. Olha que o Eterno é o Todo-Poderoso. O Eterno, sendo o Rei, é Ele que nos provê. É Ele que nos dá tudo o que precisamos. Ele nos dá a vida, Ele é a vida que nos dá a vida. Ele cria o alimento na terra, Ele cria os animais, Ele cria tudo que o homem precisa para se sustentar, para viver. E aí vem o capitalismo, aí vem os lobos, aí vem aqueles que em terra de cego quem tem um olho é rei, e começa a escravizar as mentes humanas. E cada um tem que levar tudo que tem
para dentro de um sistema, e aquele sistema é um sistema de escravidão. Temos que tomar cuidado com isso. No dogma você vai ao templo, ou vai a um local de reunião. Essa é a verdade. No dogma você tem que se conduzir ao templo ou a um local de reunião. Porém, você vai, escuta, e aí você, como você entrou, você sai. Na maioria dos casos, como você entra é como você sai. Agora, na realidade, nós precisamos viver a palavra. Essa é a realidade. Viver a palavra. Viver fé não é você se arriscar, não é você acreditar em algo que você não vê. Isso não é verdade. Fé é você andar corretamente, é você andar no caminho, no sistema, na forma exata que o Eterno criou para a vida eterna. Isso é fé, é fazer o bem, é estar sempre disposto a ouvir, através da sua consciência, a voz do próprio Eterno, e tudo que o Eterno mandar você fazer, você fazer. Aí você vai e faz. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Então vejamos. Ir ao templo é uma coisa. Você pode ir escutar tudo, ou ao templo, ou a uma sala, ou qualquer local de reunião, onde estiver ali pessoas reunidas. Você pode escutar durante 4, 5 horas e sair dali da mesma forma que você entrou. Como você também pode encarar a realidade. A realidade é vivenciar, é viver com atos, é viver com ações a palavra. É isso que é a verdade. Entendeu? Então, a você cabe uma responsabilidade. Ou você escuta as interpretações, ou você usa de sabedoria. Porque cada um de nós é partícula do próprio Eterno. E nós temos o Pai, o Eterno, que nos diz tudo. Por quê? Porque somos partículas do Eterno. Então, através da nossa consciência, ele diz tudo que precisamos para viver. Então, vejamos. O que precisamos fazer? Precisamos, primeiro, nos livrar de toda influência mental. Calar a mente e deixar o espírito viver. A partir daí, você não precisa de interpretações. Você não precisa, entendeu, de manipulações. Você não precisa ser escravizado de forma financeira. Você não precisa enriquecer o seu irmão enquanto você está em uma situação que precisa de ajuda. Então vejamos, se você ouvir a voz do Eterno através da tua consciência, então você terá tudo, porque a bênção do Eterno, ela está pronta, ela está aí, ela está presente na tua vida. O que não deixa você ver isso é a mente. A mente é como uma nuvem que fica em volta de você e você não consegue enxergar todas as bênçãos do Eterno. Mas a bênção do Eterno, ela está diante de você. Então se livra dessa nuvem e lança a mão da bênção, porque a bênção do Eterno, ela já foi dada desde a criação. Ninguém é mais abençoado que o outro. Todos são abençoados. Basta você se livrar da mente e você começa a enxergar a tua vitória.
você começa a enxergar a tua independência. Não a independência em relação ao eterno, mas a independência em relação à mente. E aos doutrinadores, e aos lobos. Então esta é a palavra que eu deixo para você. Começa a viver. Cala a tua mente, faz ela calar e começa a viver em espírito. E aí você vai ver a tua vitória. Amém.